Gostaria de agradecer a presença do ministro Balazeiro aqui em nome da direção da escola, a presença do doutor Guilherme Feliciano, a presença de todos os magistrados aqui que estão participando aqui desse curso. Estamos aqui, ministro, numa webconferência de professores, né? É o curso de formação de formadores, aqui onde a gente visa preparar os professores que ministrarão a formação continuada para os nossos magistrados. Provavelmente essa formação continuada irá acontecer no segundo semestre de 2025, né? Esse curso foi estruturado pelo Dr. Feliciano, que foi o nosso conteudista, né? Um curso de 40 horas, com 6 aulas, tratando a temática de saúde e segurança do trabalho. Para esse curso, convidamos todos os gestores regionais, para que pudessem fazer essa formação, para que possam replicar, não só como professores da ENAMAT, como também como professores nas escolas judiciais, né? A gente compartilha também esse curso, visa o compartilhamento com as escolas judiciais. E gostaria de ressaltar a importância, ministro, da sua presença aqui como coordenador do programa, né? E já é fácil o convite, ministro, para o senhor também participar lá na ocasião da formação continuada, que eu acho que isso tem muita representatividade, não só para os magistrados, como para a gente, equipe da escola. Tá bom? Vou passar a palavra para o ministro fazer uma breve fala, e depois a gente vai colher, ministro, as informações dos nossos professores, o que precisa ser alterado para a gente preparar esse curso para que ele seja ofertado em formação continuada para os nossos magistrados. Obrigada, ministro, com a palavra. Eu que agradeço, meu amigo Cristiano, sempre competente e gentil. Quero lhe agradecer, cumprimentar meu estimadíssimo amigo Guilherme Feliciano, conselheiro, Guilherme Feliciano, conselheiro, que eu não sou bobo, não posso esquecer jamais, querido amigo. Cumprimentar os queridos colegas que aqui comparecem, que estão participando desse curso de formação. Uma oportunidade única da gente também reunir os nossos professores e também os nossos gestores. Eu vi aqui o Já, o Roberto, inúmeros gestores do PTS estão aqui presentes. No nosso grupo, querido amigo Guilherme, ferviram informações o tempo todo. Eu dei entrevista à Carta Capital sobre questão da NR há pouco instante, a NR1, né, e a questão da doença mental, o adoecimento mental, aqueles dados do Smart Lab tão impactantes, né? E utilizei dos seus conceitos, Guilherme, e também da experiência do PTS. Eu vi no grupo hoje diversas entrevistas sobre o tema. Eu vi até uma entrevista do Dr. Ricardo já, e tem várias entrevistas de vários colegas sobre o tema da saúde mental, coincidentemente hoje, que um tema importantíssimo, que hoje tem vindo à ordem do dia, principalmente após a OIT, tratar do tema no ano passado, e também a alteração da NR1, muito produto também daquele nosso grupo de pesquisa da USP, coordenado pelo professor Guilherme Feliciano, que entregou um produto lá ao Ministro do Trabalho. Nós entregamos o Ministro do Trabalho, depois o Guilherme deu entrevistas muito boas, inclusive para a Folha de São Paulo, sobre a importância daquele trabalho das NRs. Estamos agora caminhando para a etapa seguinte. Eu quero dizer aos colegas que nós estamos com foco total nesse mês de abril. Então, a capacitação para esse mês de abril é importante, porque o mês de abril é o dia, a época que a gente chama atenção. Até vi que, para minha fala aqui, acende a luz verde em volta do quadrado que eu estou falando. Espero eu que seja uma alusão muito correta ao abril verde, mas a gente tem insistido muito, não só nos eventos, como nas ações concretas. Não sei se eu falo aqui, meu amigo Guilherme, que já está funcionando aquela ferramenta da comunicação desse trabalho para subnotificação. Não é mais algo do trabalho seguro que não é concreto. No próprio PJE, meu amigo Cristiano, se fizer parte da nossa capacitação, já está lá funcionando. Antes de arquivar o processo, transitou em julgado, tem lá o clique da comunicação AGU, da ocorrência desse trabalho. Já está funcionando a ferramenta. Eu confirmei com o Braulio, naquele dia que estivemos juntos no CNJ, Guilherme, também, conversando com o Cristiano com ele, já está funcionando a ferramenta de comunicação desse trabalho. No próximo dia 29, nós vamos lançar o monitor. Foi um trabalho também, amigos, de todos os gestores. É muito difícil, porque a indexação do tema assim, trabalho e doença ocupacional são temas que têm uma indexação enorme. A gente precisava ter o filtro de decisões selecionadas de cada regional.
Então, esse monitor, é claro que eu não vou contar os colegas, que depois a gente vai ter que atualizar cada ano, mas eu não vou contar. Primeiro a gente faz a boa notícia, né? Que vai ter que implementar. Depois a gente faz a notícia que a gente vai precisar ir atualizando, até porque o robô ele vai aprendendo a buscar também. A ideia não é que aquelas decisões, só explicando aos colegas, que aquelas decisões sejam as parametrizadas sempre. Evidentemente que a atualização não é do banco, a atualização é da ferramenta. Então, em algum momento, eu falava hoje também no Colé Precoce da mudança de cenário, que até tem artigo do Guilherme sobre a questão da saúde, na saúde, né? Porque a mudança de cenário faz com que a construção civil deixe de ser a principal local de ocorrência de acidentes e passe a ser a saúde, né? Depois da Covid-19. Então, se a gente não tiver um banco que o robô aprenda também a buscar esse tipo de processo, a gente começa a ter um monitor desatualizado. Mas vamos comemorar primeiro o monitor, e dia 29 vai ser publicizado, inclusive, o presidente Aloysio vai publicizar o monitor e rodar. Achei a divisão do curso muito boa, muito adequada e prática, porque a gente precisa passar para os colegas também, vocês que são professores, né? As soluções práticas não são fáceis. O dilema pericial parece, Guilherme, que é uma sombra que nos persegue, né? Mas eu espero que o NETEP, ontem durante a sessão, havia um processo de um açougue, não, de uma batedoura, não, é frigorífico, em que havia uma discussão de um nexo causal. E, bom, o frigorífico é risco 3. Se é risco, eu peguei até na internet para confirmar se minha memória estava errada, né? Risco 3, o ônus não é do empregado. Tem que ter cuidado, porque aqui nós estamos lidando com a empresa, ou seja, a responsabilidade ela é presumida, né? Porque nós temos um risco altíssimo, né? Então, é o 907 parágrafo único do Código Civil, né? Então, eu percebo que as pessoas utilizam pouco o NETEP, meu amigo. Não tem domínio do que é o NETEP e da importância de a gente fugir da perícia, muitas vezes. Que as perícias, às vezes, atrapalham mais do que ajudam, né? E há casos que são essenciais e há casos que atrapalham bastante, né? Que dão informações confusas. Eu conversava com o Liana sobre o mandado de segurança, em que se exigia a presença do reclamante que morava em outro estado para poder participar de uma perícia no local de trabalho. E o tipo de local de trabalho é em linha, ou seja, quem faz o A faz o B e faz o C, né? Então, a presença do reclamante é quase um óbice a que ocorra a perícia, porque o reclamante não vai pagar R$ 3.000 para ir de um estado para o outro, né? Para participar de uma perícia. Então, acho que essa qualificação técnica, aliada à prática, vai ajudar muito os colegas. E para encerrar, eu vou dar minha experiência no processo estrutural. O Cristiano participou lá, eu e a Raquel. A gente fez uma reunião, vejo vários colegas aqui, Carlos Eduardo, estou tentando enxergar aqui, pode ver se eu consigo botar meu óculos aqui. Eu vi o doutor Luiz Carneiro também aqui, Michel, estou vendo vários colegas. Eu me lembro que a Márcia também, estou vendo vários colegas aqui. E o interessante é que, em determinado momento do estudo do processo estrutural, a gente passava para os colegas novos aquela necessidade de existência de um plano de ação, né? Ou seja, o juiz ele não vai dizer a solução do problema estrutural, porque senão nós teríamos juízes maravilhosos, que teremos solução para tudo, né? Muito longe de Deus nem de Hércules, né? E então, o plano estrutural, que é o tema 698 do Supremo Tribunal Federal, é o momento em que a sociedade debate e constrói uma solução. Estou lidando com problemas complexos, como o sistema prisional, cadeia suja de trabalho escravo, tudo isso. Eu falava tudo isso, né? Falava na aula, apresentava o plano. Quando eu passava para a parte de sentença, na sentença, todo juiz tinha solução para o problema, não precisava de plano mais nenhum. Todo mundo dizia como é combate ao trabalho escravo, que tinha que fazer isso, fazer aquilo, que tinha milhões de determinações. Quer dizer, a gente tem uma tendência natural, me parece, a ter soluções para tudo, né? E por essa razão, uma capacitação como essa dá o elemento, que às vezes a gente fala, 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 fala. Pô, eu disse a Raquel na época, Raquel, será que a gente não falou direito do plano? Na turma seguinte, a gente vai insistir um pouquinho mais no plano. Aí mostrava até modelo, ó, no caso do sistema prisional, o ministro Barroso deu ao governo um prazo para apresentar, 60 dias para apresentar o plano. Tudo certo? Tudo certo. Sentença, mas vem de novo, o trabalho infantil solucionado, como devia fazer, devia comunicar a um órgão, comunicar a outro, e na verdade não é. Eu falei, pô, então não estou falando claramente, não estou capacitado, veja, presidente também da Hermenegilda, aqui presente também, eu não posso chegar com a solução dada.
Então, por isso que capacitar é tão importante, porque às vezes a gente fala de um tema, a gente apresenta o tema e parece que nós não conseguimos alcançar o objetivo, que é fazer com que os nossos colegas estejam capacitados diante de um processo estrutural e processo de saúde, muitos deles são estruturais. Quantos de nós já pegaram aqui? Eu peguei como procurador, gestão de hospital público. Uma decisão liminar para a gestão do hospital público. Já pensou, meu amigo, doutor Guilherme? Porque o hospital fechou, é o hospital público, aí o Estado vai encampar e começa a confusão, né? E tem os contratos de trabalho, etc. E a gente tem que ter a capacitação para poder gerir. No caso da saúde, da nossa área de saúde e segurança, nem se fala, que aí sim, se não tivermos a capacitação para poder responder, para conhecer, por exemplo, o NETEP, que eu insisto tanto, para conhecer o que é a interação proporcionada pelo. Porque o trabalho seguro ele proporciona que a gente veja outros olhares, né? Veja outras realidades, a gente conheça outras formas de julgar um processo que não apenas uma perícia, que não apenas uma informação direta. Quero agradecer pela participação no curso e pela realização do curso. Me colocar à disposição, meu amigo Guilherme, colegas, estou inteiramente à disposição. Muitíssimo obrigado sempre. E que nosso Abril Verde prossiga forte. Estou lá pedindo a participação de todos e a inclusão aí, Guilherme. Tá com uma novidade boa do CNJ aí para poder seguir. Estamos aguardando, né, Guilherme? Um caminhar bom aí sobre as nossas vítimas de acidente de trabalho, um trabalho do Guilherme, do Alexandre lá, para poder essa coisa sair e sair com efetividade. Agradeço muito, meu amigo, agradeço minha querida amiga Cristiana, agradeço, Guilherme, estou à disposição. Muito obrigado, ministro Balazeiro. Muito obrigado pela sua participação aqui, trazendo essas informações tão importantes. É, temos também agora, semana que vem, né, ministro? Importante recordar aqui também que a gente vai ter o nosso evento no dia 29 e 30 aqui no TST, em parceria com a Cristiano, Enamate. duas novidades boas. Monitor de trabalho decente. Para mim, desculpe lhe interromper, me perdoe. Claro. Monitor, e no dia 30 vai ser assinado um acordo dos casos de Brumadinho, de dano-morte. Olha, Todo aquele acordo global do maior acidente nosso que se tem a notícia. Eu me lembrei só desses, além da capacitação, nossa reunião do PTS e, e do curso. Eu ótimo. tive até hoje com o capacitador Dr. Canuto, ele me apresentou um texto da Inglaterra sobre a questão da saúde e segurança de motociclistas. Alguém sabe o grau de mortalidade? 20%. Impressionante. Um texto que ele buscou lá no Cielo, meu amigo Guilherme, coisa pesada, viu? Para a gente saber que terreno nós estamos pisando. É verdade, muito importante. Ministro, muito obrigado pela sua participação. A gente compreende a agenda do ministro é extremamente tumultuada, né, ministro? São vários compromissos do início da manhã até a noite. E assim, fique extremamente à vontade, ministro. Se o senhor quiser continuar, se o senhor tiver que se retirar para Eu qualquer vou ter que me compromisso. retirar. Eu às vezes vou assumindo e vou me arrependendo, né? Ontem chegou o ponto que eu ia falar 5 horas no evento e 7 no outro. Falei, realmente estou ficando doido, porque eu acertei 5 e 7. O 7 era um evento simples, da Ana Matra. É bem simples, né? De precedente, coisa tranquila, né? E o de 5 era o do El lá sobre o duplo vértice TST e Supremo. Isso é parecido os temas, né? Vou seguindo adiante. Obrigado a todos, a todos. Ainda Muito tive obrigado, sessão ministro. ontem. Um abraço, muito Um obrigado, viu? abraço, Obrigado, a gente ministro segue aqui à Balazeiro. disposição. Um Prazer abraço. tê-lo aqui. Meu amigo Guilherme, muito obrigado a você. Um Eu é que abraço. agradeço. Sempre um apoiador. Doutor Feliciano, se o senhor quiser tomar aí agora a condução dos nossos trabalhos. Pois não. Apenas para registrar aqui, então, esse papel que o ministro Balazeiro tem tido mesmo, enfim, vocês sabem, talvez melhor do que eu, mas como um ministro que, de fato, fomenta esses debates e não apenas os fomenta, como, do ponto de vista da sua atuação até à frente do PTS, busca muito mais do que, digamos, realizar eventos científicos, congressos, seminários, que são importantes, né? Mas o ministro Balazeiro, até talvez pela sua origem, né, no Ministério Público do Trabalho, ele tem uma perspectiva de impacto na vida das pessoas. E foi nesse sentido, ele fez a referência aqui, que há 2 anos, portanto, em 2023, nós celebramos, acho que em novembro, um acordo de cooperação técnica com o meu grupo, com o meu núcleo de pesquisa e extensão na Universidade de São Paulo,
e o programa PTS, né? O chefe do Departamento de Direito do Trabalho assinou pela USP, o ministro Lélio Altura assinou pelo TST, e nós fizemos um esforço, muitos que estão aqui até participaram, de revisão do que nos pareciam os pontos mais problemáticos da NR1, da NR12, das máquinas, e da NR17, que é até objeto aí da aula 6, mais a miúde, né? Naquilo que, repito, nos parecia serem pontos críticos que mereciam alterações imediatas. Por exemplo, o fato de que várias dessas normativas acabam não tendo alcance quando estamos falando de micro e pequenas empresas, mas, por outro lado, é a integridade da pessoa, né? Talvez se possa pensar em políticas ajustadas, mas não em isenções. E outras questões mais, quando eu penso em riscos psicossociais, né, tema que estamos explorando bem nessa derradeira aula, e temos diante de nós um mapa de NRs que basicamente não considera os riscos digitais que agora se avolumam em relação ao teletrabalhador, em relação ao trabalhador por plataforma, em relação ao tarifeiro virtual, né, os famosos taskers, e por aí vai. Nós estamos já com uma NR defasada. Mesmo que imaginássemos que neste mês entrasse em vigor a redação de 2024 da NR1, que já trata abertamente os riscos psicossociais como um elemento necessário na elaboração do PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos, esse texto já estaria, de alguma maneira, ultrapassado, obsoleto em algum ponto, porque não há nenhuma especificidade para os riscos psicossociais que começam a surgir em ambiente virtual. E isto nós apontamos. Fizemos, portanto, quadros comparativos, né, entre o texto atual e o texto que nós propunhamos. Nesses grupos de trabalho estavam os pesquisadores, né, da USP, e ali são basicamente pós-graduados, pós-graduandos e docentes, né? Mas tínhamos também os juízes do PTS, do Programa de Trabalho Seguro, os coordenadores regionais, tínhamos o Ministério Público do Trabalho e tínhamos técnicos indicados por vários de nós, especialmente pelo MPT, nas mais diversas áreas, além de termos também auditores fiscais do trabalho indicados pelo sindicato dos auditores, que é o SINAIT. Então, foram amplas discussões, apresentamos essa proposta, mas aí vem me permitam dizer com clareza, os embaraços de sempre, né? Foi feita uma entrega deste conteúdo ao ministro do Trabalho. O ministro do Trabalho registrou basicamente que faria o encaminhamento disto à comissão tripartite. Isso já deve ter um ano, e desde lá não tivemos resposta alguma, né? Até porque eu imagino, até de outros contextos, que o fato de vir uma sugestão de fora nem sempre agrada à composição que está desenvolvendo isso internamente, porque, de alguma maneira, eles se sentem, repito, isso já aconteceu em outras ocasiões, desautorizados. E isso é ruim, porque, no final das contas, o órgão não se oxigena como deveria, ouvindo opiniões externas. Mesmo nestas mudanças que ocorreram a partir de 2017, nas NRs, né, a aula 6 basicamente trata, né, destas mudanças e de outros temas. O que nós percebemos é que dentro do Ministério do Trabalho, muitas vezes o discurso é de que, na verdade, não houve influência e de que as alterações aconteceram naturalmente. Mas se você faz o comparativo, claramente há uma inflexão que reduz as proteções, claramente. E, no entanto, o discurso é de que não houve nenhuma influência,
e o setor de normas foi blindado contra qualquer pendor ideológico que pretendesse ser pró-patronal ou anti-proteção, né? E isto num contexto em que o Ministério do Trabalho, inclusive, foi extinto. Então, essa percepção mostra como muitas vezes o que vem de fora não é, em princípio, admitido, ou quando efetivamente interfere, até um processo de negação. O fato é que não tivemos retorno, eu até falava com o ministro Balazeiro esta semana, na verdade, antes de ontem, sobre a necessidade de repente, oficiarmos ou pelo Departamento de Direito do Trabalho da USP, ou pelo TST, ou por ambos, mas tudo isso para dizer que o ministro tem essa preocupação de ir além de eventos acadêmicos, discussões que são importantes de base cognitiva, mas também em realizar, né? E isso é importante, será muito importante, especialmente nesta disciplina, em que o olhar precisa ter também este cuidado. O Ricardo Jean, é só uma introdução, tá? Agora eu vou ouvi-los. Mas o Ricardo Jean dizia da percepção dele de que estes casos têm aumentado. E, de fato, foi até interessante ele dizer isto, porque eu até recentemente divulguei a Marina, a doutora Marina Gerbinati está aqui, né, que responde como juíza de primeiro grau, por pouco tempo, mas ainda como juíza de primeiro grau pelo PTS na 15ª região, e recentemente a 15ª fez um anúncio público de que o número de processos trabalhistas do nosso tribunal relacionados a acidentes de trabalho cresceu significativamente na comparação entre 2023 e 2024, que era exatamente o que o doutor Ricardo Jean dizia. No nosso caso, um crescimento de 15%, um salto de 11.571 processos para 13.306 processos. E agora, nos 2 primeiros meses de 2025, janeiro e fevereiro, essa alta se confirmou com os dados parciais, 14,5% de aumento nesses 2 meses em relação a janeiro e fevereiro de 2024. Não é? Isto chama atenção, especialmente se nós considerarmos que os esforços também têm se redobrado no sentido de levar mais consciência, mais informação e de levar esse sentido de prevenção, não apenas ao juiz, não apenas ao servidor, mas também ao jurisdicionado, né? E talvez esse seja um caminho a se trilhar ainda com mais ênfase, porque, apesar dos nossos esforços crescentes, esses números também têm crescido. É claro que essa conta não é tão óbvia assim. Muitas vezes, esses números estão crescendo por outras razões, pelo fato de que exatamente a informação também circula melhor, pelo fato de que agora algumas afecções que antes não eram percebidas como afecções relacionadas ao trabalho começam a ter essa percepção no âmbito da própria advocacia, e a litigiosidade aumenta também em relação a esses adoecimentos, a esses ditos transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho. Esse seguramente também é um componente deste aumento. Mas é um dado que chama atenção, não é? Ricardo já percebeu isso no tribunal dele, eu estou dando esta informação com relação ao meu tribunal, né? A Marina poderá dizer melhor, e talvez, aqui eu apenas especulo, mas seja uma realidade em todos os 24 tribunais. Né? Isto é algo para ser avaliado, mas é algo que chama atenção, acende, digamos, um sinal amarelo. Dito isto, eu vou posicioná-los, eu já fiz isso no início, mas nem todos estavam, dentro da ideia que nos move aqui neste fórum, nesta nossa conversa mais direta, mais imediata, né? Síncrona, digamos assim,
que é sempre muito mais gostoso. Diferentemente do que vocês vão fazer quando estiverem na formação continuada, a ideia aqui não é um debate temático, né? Eu até iniciei, para quem não estava, dizendo ao Ricardo que eu não tive muitos pruridos, digamos assim, no sentido de buscar trazer a vocês todas as visões sobre todos os temas. Eu basicamente me preocupei em levar a visão que eu tenho desenvolvido a respeito desse tema, inclusive na Universidade de São Paulo, que tem tido, me permitam dizer, um bom eco no próprio TST. O ministro Balazeiro agora mesmo dizia isto, mas que não é a única visão e nem é o que eu dizia, a minha pretensão é de convencer ninguém, é apenas, e esta é a função maior do curso, penso eu, trazer elementos novos que talvez o juiz lá na base ainda não tivesse diante de si, não é? Considerações como a responsabilidade que se pode estabelecer numa cadeia de fornecimento, envolvendo não apenas aquela empresa que está identificada no processo como empregadora, mas outras, inclusive no âmbito de uma ação civil pública, portanto, um processo estrutural, dizia o ministro, e aí é muito mais do que simplesmente dar uma sentença. Preciso construir com o tempo praticamente uma política, ainda que uma micropolítica, a partir dos elementos que eu tenho, né? Ou a discussão da imprescritibilidade, né, que nós fizemos agora na aula anterior, ou a discussão em torno daquilo que de fato é nexo de causalidade, daquilo que não é. O ministro Balazeiro dizia, às vezes se pensarmos bem, a depender da hipótese e do que está nos autos, a perícia é desnecessária. A discussão que resta é apenas de nexo normativo, ou seja, se o empregador tem responsabilidade ou não. E o perito muitas vezes vem com um laudo em que ele está opinando, eu já vi isto, sobre o aspecto normativo, trazendo súmulas para dizer que a empresa é responsável. Bom, mas isso quem tem que dizer é o juiz, não é o perito. Por mais que ele tenha formação nesta área também, o perito tem que se ater à parte técnica. E às vezes não há mais naquele aspecto que se busca, uma relação de causalidade a se esclarecer, ou nem há relação de causalidade a se esclarecer, porque a responsabilidade deriva de uma conduta omissiva, né? E aí, eventualmente, a perícia terá de ter um outro foco, mas não esse, né? Esse é um aspecto novo que, eventualmente, precisa ser cogitado pelos colegas, né? É tão fácil dizer, muito bem, eu vou pela responsabilidade aquiliana, a culpa da empresa. Mas que culpa da empresa? Eu preciso pensar, porque, afinal, se o direito tem uma pretensão a ser ciência, até as expressões que nós usamos, como acontece na ciência, tem de ter alguma univocidade. Então, se eu estou dizendo que houve culpa da empresa, é preciso que o que eu estou significando com isto seja o que vocês estão entendendo com isto. E aí eu busco o conceito de culpa lá em Aguiar Dias, né, naquela Tratado de Responsabilidade Civil, e eu vejo uma culpa vinculada ao âmbito subjetivo do indivíduo. Ou seja, a ausência de previsão, etc. Tem um elemento normativo que acabou sendo explorado pelo direito penal, mas quando eu falo em culpa da Volkswagen do Brasil, eu estou falando de quê? E muitas vezes vocês percebem, pela leitura, por exemplo, de um acórdão, de um voto, que na verdade não é culpa, não estamos tratando da categoria culpa. Quem está falando, quem está desenvolvendo aquela ideia apresenta como responsabilidade aquiliana, mas tudo que está sendo descrito, na verdade, é responsabilidade pelo risco. Quando eu busco o próprio Código Civil e eu vejo lá que o empregador responde pelos atos dos seus prepostos, o 933 é claro, responde independentemente de culpa. Então, se eu for perquirir dolo e culpa, eu vou ter de perquirir dolo e culpa do preposto.
Mas a responsabilidade do empregador, pelo próprio 932, inciso 3º do Código Civil, é objetiva. Veja, não precisam concordar com isso, mas será que isto está na linha de consideração do juiz que está simplesmente dizendo, ó, houve culpa? Então, a ideia do curso é trazer estes elementos para se pensar. Bom, houve uma máquina que uma empresa de médio porte ou até uma microempresa adquiriu. Esta máquina leva a um acidente porque ela tem um defeito de design. O defeito de design. E não vamos nem discutir aqui se, em princípio, o empregador responde. O empregador responde, só que é uma microempresa, ou então é uma empresa que está em recuperação judicial, ou que faliu. Outro elemento para pensar, bom, mas se há um defeito de design, e se, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante tem responsabilidade objetiva, então é quem vendeu para esta microempresa, ou para esta empresa falida. Ele tem responsabilidade objetiva em relação ao consumidor pelo fato do produto. Artigos 12, 14 do CDC, vejam lá, é objetiva pelo fato do produto. Eu tenho um problema de design, essa responsabilidade seria objetiva. Mas o trabalhador não é o consumidor, pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor é o destinatário final é o empregador. Então, teria apenas ele, empregador, um direito de regresso. Mas o próprio Código de Defesa do Consumidor também diz que, no caso de responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto, toda pessoa que sofreu o dano por força de lei equipara-se ao consumidor. Será que o juiz que acabou de ingressar, será que o juiz que já está há algum tempo na carreira, ele tem pelo menos isso como uma possibilidade, ainda que ele não concorde, ainda que no final ele reflita e diga, não, mas isto não é textual na lei, então eu não posso aplicar. Mas isto é aplicado em outros segmentos, em que quem sofreu o dano, e nesse caso foi o trabalhador, por força do artigo 17 do CDC, se não me engano, equipara-se ao consumidor. Portanto, a responsabilidade objetiva pode ser buscada, em tese, em face do empregador, que nesse caso é uma empresa falida, não vai ter patrimônio, ou também em face do fornecedor. E aí, é uma possibilidade inexplorada. Mas isso vai chegar no TST e não terá nenhuma via de admissão, ou o STF jamais admitirá isso. Bom, o papel da escola é suscitar esse debate. E aí o juiz, na sua condição de juiz, vai verificar se isto é um caminho ou não. Eu, pessoalmente, não costumo me impressionar com isto. O STF muitas vezes muda de composição e com esta mudança de composição muda completamente de entendimento, não é? Um bom exemplo é a lei de crimes hediondos, que até meados dos anos 2000 se entendia, era perfeitamente constitucional e de repente se entendeu, com uma mudança de composição, se entendeu que era inconstitucional tanto a ideia do regime integral fechado quanto a restrição a determinadas hipóteses dentro lá da tríade de anistia, indulto e perdão, né? Então, as coisas mudam. Nós precisamos ter esse instrumental ao alcance e essa capacidade crítica de pensar as coisas para poder, aí sim, na condição de juiz, né, na solitária condição que o juiz tem, né, de imaginar a melhor solução para o caso concreto, pensando os precedentes, a legislação, tudo mais. Essa é a ideia, é trazer estes elementos para fomentar o debate e o pensamento crítico. O curso todo se guiou nessa direção e, é claro, também de trazer informação. Para suscitar esse pensamento crítico, eu preciso trazer casos, ideias, fatos, não é? Referir legislações para ter um embasamento para esse debate que eu quero fomentar. E a ideia é que nós façamos isto quando formos para a formação continuada.
É isto que eu gostaria de antecipar a vocês. E hoje aqui, então, a nossa função, a partir desta visão, aliás, a minha função, no final das contas, e a nossa aqui como grupo, é debater um pouco como isto pode ser feito da melhor maneira, em relação, e aí vamos trabalhar aqui três eixos, digamos assim, ao conteúdo, em relação à maneira de se levar isto ao juiz que está em formação continuada, como esta abordagem pode ser mais interessante, né? Eu fiz ali algumas questões, podemos fazer outras, podemos seguir outros caminhos, e se na perspectiva de vocês faltou alguma abordagem, eventualmente alguma outra NR, né, que pudesse ser abordada, lembrando o que eu disse agora nesta mensagem da aula 6. A intenção não era tratar de modo exaustivo das NRs, então nós pegamos basicamente aquelas que foram mais modificadas nos últimos anos para aplicar aquele debate anterior. Nós estamos pensando em um outro curso que aí sim trabalhe todas as NRs com um olhar mais profundo. Mas nesse momento não era essa a ideia. Porém, pode ser que vocês entendam que alguma outra NR ou alguma outra normativa era essencial nesse contexto. É isto. Eu queria ouvi-los. Eu não sei qual é a melhor maneira. Eu vou, em princípio, abrir para quem estiver disposto a falar. Aliás, podem falar o que quiserem aqui. O fórum é livre, tá? Abertamente democrático para críticas, sugestões e o que quiserem. Alguém gostaria? O Ricardo já se antecipou. Temos um voluntário. Doutor Roberto, por Vou dar favor. o pontapé inicial. Bom, parabéns pelo curso, conteúdo, como foi dito, denso, né? E realmente aí, de forma pessoal, eu posso admitir que me fez refletir sobre alguns temas, né? O primeiro foi o da primeira aula, a questão da espacialidade restrita. Isso foi muito interessante, porque a definição que eu teria com o meio ambiente de trabalho sempre foi focada no local de prestação de serviços nos domínios do empregador, né? E assim foi uma maneira muito boa, né, de eu ter essa visão expansiva. Esse é um ponto. A outra questão foi do nexo normativo e não daquele nexo só de imputação, né, que eu também achei muito interessante, que através do arcabouço jurídico se aliar um pouco da questão da culpa, né, e entrar mais no panorama aí dos riscos do empreendimento. Achei também bem interessante. A questão esses são os conteúdos, né? Assim que me chamou mais atenção. Agora, essa outra questão da abordagem para o juiz, num curso, eu entendo que é relevante, né, justamente para dar essa amplitude. Mas é que o foco central sempre foi essa responsabilização através da culpa, objetiva ou subjetiva. Esse é o centro. Como o centro também na questão de acidentes de trabalho e as aplicações das NRs, voltadas exclusivamente para empregados, submetidos ao regime de relação de emprego, lógico, né? Então, essas questões eu acho que são interessantes, extremamente relevantes, justamente para poder, vamos dizer assim, dar uma modificação, uma alteração, a partir dessas reflexões, talvez com, com, com essas abordagens, possa realmente criar frutos, né? Nesse sentido. Mas eu confesso que eu acho muito difícil, na prática, como magistrado,
sair fora dessas amarras, assim, vamos dizer, desses limites conceituais, né? O curso, lógico, ele dá essa amplitude de reflexão, né? É inspirador para que realmente se possa concretizar algo nesse sentido, mas eu acho que, como, vamos dizer, formador, é sempre muito importante também trazer essas reflexões. Eu acho que o objetivo do curso não é só ficar entre aspas, na mesmice, naquilo que nós estamos acostumados já, e nós somos peritos na abordagem, né? Nesse caso, eu vi que o curso ele abre realmente muitas possibilidades de reflexão, né? Saindo principalmente dessa questão da responsabilização restrita da culpa, que eu acho que é bem interessante, né? E quanto às NRs, a NR1 aí, que eu tive a oportunidade de participar daquele grupo de estudo da USP, foi na NR1, e uma das propostas lá do grupo, e até da minha iniciativa, foi realmente incluir os riscos psicossociais. E fiquei assim contente em saber que houve essa inserção, né? E estou vendo a dificuldade das empresas fazerem esse planejamento e esse gerenciamento, né? A preocupação. Talvez isso seja o fator aí que está sendo resultado desse adiamento da aplicação da NR. E outra questão que vi nesse curso e que também fez parte desse estudo do grupo lá, foi a ampliação dessas normas regulamentadoras para todos os regimes, inclusive para o nosso, né? Inclusive para o nosso. O Supremo Tribunal Federal está para decidir essa questão aí, eu não lembro o número bem da DPF lá, né, lá do Espírito Santo, se não me engano, né, da NR17, salvo engano, para aplicar para os servidores públicos também, né? Então, assim, toda essa limitação hoje que nós temos em relação a empregado e por essas novas formas de trabalho, esse mundo de trabalho que às vezes está fora da relação subordinada de trabalho, essas normas de proteção, eu acho que são muito bem-vindas também para atingir as outras categorias de trabalhadores. Mas, em síntese, é isso, né? Demonstrar aí a minha gratidão, né, por ter participado está participando ainda, né, que o curso ainda não concluiu, nós temos ainda mais um fórum, e ter que dividir esse fórum, o estudo com todas as nossas atividades não é uma tarefa muito fácil, não, né? Eu mesmo estou aqui no hotel aqui em Caxias, estou participando agora de um evento também do PTS no Abril Verde, aqui da região sul, né? E só tive oportunidade aí, praticamente fiquei no aeroporto aí amanhã e o começo da tarde toda, né? Mas assim, faz parte do nosso métier, mas a minha participação aqui é para parabenizar e dizer que eu fiquei bem, bem contente aí de estar participando desse curso e acho que aprendi algumas coisas aí, pelo menos deu para ampliar mais os meus horizontes. Parabéns. Obrigado, Roberto. Roberto realmente participou lá do nosso esforço. O USP TST foi ativo, participativo, colaborou no que nós mandamos ao Ministério do Trabalho quanto à NR1. Eu acho que, inclusive, dos 3 trabalhos que fizemos, NR1, 12 e 17, foi talvez o mais arrojado, né? As propostas que fizemos no âmbito da NR1. Estamos aguardando ali, como eu disse, a resposta. É interessante perceber, e talvez seja algo que vocês possam dizer na formação continuada, que pelo menos nesse nosso modelo, é muito difícil acompanhar o curso sem realmente separar um tempo para leitura. Assim,
porque não é um curso muito óbvio, digamos assim. Então, quem não fizer as leituras, ou pelo menos acompanhar os vídeos, e de preferência as duas coisas, acaba, me permitam a expressão, viajando na maionese. Não é algo muito intuitivo a partir das perguntas que, por exemplo, eu fiz. Então, e eu tenho consciência disso, dá trabalho. Em minha defesa, direi que durante todo o meu período de associação, eu sempre defendi que o juiz devesse ter algum afastamento para fazer cursos dessa natureza, para que pudesse se dedicar a isso. Mas nós sabemos das limitações que a Justiça do Trabalho tem, sabemos da necessidade do juiz na sua atividade, da falta de juízes, inclusive, então convivemos com isso. E eu posso dizer, na condição de interlocutor de vocês, que eu gostei muito, até disse isso na mensagem agora lá, vocês, gostei muito das coisas que eu li, dos casos, e eu insistia muito nos casos, né? Tragam casos das suas regiões. Eu gostei demais porque eu aprendi muito com vocês, inclusive com a jurisprudência que vocês trouxeram dos seus regionais. Então, isso para mim foi muito rico. E eu imagino para vocês também, vendo o que se pratica a respeito dos outros tribunais. Isso aqui, no final das contas, é muito interessante. Márcia Leal, por favor, Márcia, a palavra é sua. Eu vou abrindo aqui na ordem dos que estão levantando, tá? Tá. Boa tarde, colegas, boa tarde, professor Guilherme. Eu também quero agradecer a oportunidade de ter participado desse curso, de estar participando desse curso. O formato, eu estive com a colega Hermenegilda no final da semana passada e comentei exatamente isso. O material é longo, não dá para ficar dando pitaco sem ter lido o material, não dava mesmo, né? E como o senhor mencionava a jurisprudência e queria que nós citássemos também, é um curso trabalhoso. É. E, de fato, assim, lamento não ter podido, não estar podendo me dedicar mais, porque eu gostaria de estar me dedicando mais. Mas, além de nós termos a questão dos afazeres, nós ainda temos uma dificuldade de participar dos cursos durante as férias, né? Que nem sempre esses cursos admitem a certificação quando nós estamos em férias. Então, aqui fica primeiro esse protesto, esse registro, porque é um curso que eu gostaria de estar me dedicando muito mais do que estou, exatamente porque é um curso diferente, aborda uma matéria que hoje nos angustia muito como juízes do trabalho, né? Assim, eu hoje estou como desembargadora e eu vejo cada vez mais decisões do primeiro grau no sentido de, considerando que tenho que atingir a meta tal e que não consegui nomear perito, julgo improcedente o pedido por ausência de prova. E isso é muito angustiante, porque nós estamos ali diante de um trabalhador que nos demanda por uma indenização, por uma reparação, por uma doença, por um acidente, e que nós não conseguimos dar uma resposta minimamente razoável para ele, porque estamos determinados, né, por lei, a ter que realizar uma prova pericial, em alguns casos, né, nem todos, mas em alguns casos, e não temos capacidade técnica para decidir a respeito, quando é o caso da culpa ou da participação do empregador naquele resultado. Dependemos de uma prova pericial, não temos um perito qualificado, porque cada vez menos há peritos, há profissionais que queiram atuar como perito na Justiça do Trabalho, porque a remuneração é baixa, porque é muito trabalhoso, e depois vem, além dos quesitos, depois vem as impugnações, né? Então, diante de todo esse quadro, o nosso trabalho está cada dia menos qualificado quando se trata de ação decorrente de doença do trabalho, decorrente de acidente de trabalho. Então, a minha angústia é enorme, e mesmo assim me prontifiquei a fazer o curso, acho que aprendi muito, estou aprendendo muito, né? Principalmente como o colega Roberto mencionou, eu não conhecia o termo técnico, nexo normativo, diferente do nexo de causalidade, eu sempre ia para o nexo de causalidade, né? E agora eu sei diferenciar, né? E embora já adotasse a teoria do risco e conseguisse diferenciar da situação da culpa do empregador, isso me abriu portas. Tenho outros horizontes hoje para fazer um novo julgamento, né? Então, acho que é importantíssimo que nós estimulemos os colegas, né, de primeiro grau a fazerem esse curso, e eu acho que a partir desse curso de formação de formadores, nós vamos ter ferramentas para dizer para eles, olha, há salvação, dá para a gente julgar em determinados casos sem a perícia. Então, acho que isso é muito importante. Até porque, e aí eu queria voltar um pouquinho atrás, eu acho que lá em 2017, 2018, eu fiz um curso sobre as perícias, né? E hoje a abordagem é totalmente diferente.
exatamente porque estamos perdendo competência pelas decisões do Supremo, né? E eu até citei numa das minhas manifestações a questão que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, que foi o acidente no Flamengo, né, do Ninho do Urubu, em que morreram 10 ou 11 atletas, e a decisão foi pela incompetência da Justiça do Trabalho, né? E esses meninos ficaram sem reparação. Alguns conseguiram reparação na Justiça Comum depois de anos, outros ainda não conseguiram. A maioria fez acordo porque não viu solução, porque a Justiça do Trabalho seria a que poderia dar uma solução mais imediata, mais ajustada, mais adequada, mais social, mais humana. E eles não tiveram esse abrigo na Justiça do Trabalho. E agora, né, que nós estamos presenciando essa diversidade das relações de trabalho, né? Cada vez mais nós temos dentro do mesmo ambiente de trabalho trabalhadores vinculados à CLT e trabalhadores PJ, trabalhadores autônomos, vivendo exatamente a mesma realidade de trabalho, mas alguns com alguma proteção, ainda que pouca, e outros sem nenhuma proteção. Né? E aí eu cito tipicamente aqui no Rio de Janeiro, eu acho que em todos os estados, a questão dos trabalhadores dentro de hospital, né, que nós temos os médicos associados, que não têm direito adicional de insalubridade, e temos os médicos empregados, que têm direito adicional de insalubridade. Né? Então, lidar com essa diferença, né, lidar com essa nova realidade, para nós, tem sido um grande desafio, e eu acho que aí a escola está muito de parabéns, e aí estendo, né, os parabéns, além da escola, ao professor Guilherme, que de fato é uma sumidade no tema, e que trouxe para nós com muita propriedade sei lá, esse vento, assim, esse sopro de, olha, dá para a gente continuar seguindo o nosso caminho e criando novos caminhos aí, novas saídas para esse desafio. Então, eu quero agradecer. Obrigada. Eu que agradeço, Márcio, a gentileza das suas palavras. Ouvindo você, eu me lembrava de algo que o Roberto também disse, sobre como muito disso que nós discutimos reflete a nossa própria realidade, né? E você dizia também a questão das metas, etc. Nós estamos envolvidos com tudo isso, especialmente quando eu falo de riscos psicossociais, porque quando se pensava na questão da saúde e segurança do trabalhador, essencialmente naquelas atividades que apresentam riscos, sobretudo mecânicos, não é? Estivadores, enfim, era tudo muito distante de nós. Agora, quando nós começamos a discutir riscos psicossociais, é o que nós vivemos na nossa realidade. Metas, tensões, muitas vezes ambiente competitivo, né, estimulado até por certas políticas que às vezes são adotadas. No âmbito do próprio CNJ, eu sou crítico a várias coisas lá e tenho dito isso, né, e na intenção de tentar, enfim, influenciar em alguma coisa. E aí começamos a pensar, por exemplo, em suicídios, não é? A realidade do servidor ou até do magistrado que se suicida não é uma realidade distante de nós e é cada vez mais frequente. E os colegas da segunda região sabem que isto já aconteceu, inclusive, na perspectiva de alguma maneira, criar um fato simbólico quando o suicídio se dá nas dependências de um fórum trabalhista. Então, falar disto também é falar de nós. E aí, por isso eu fazia a referência ao Roberto, a questão da DPF, eu até mencionei aí o número, né? DPF 1068, que discute, né? Ministro Gilmar, mais uma vez, estabelecendo esse debate, e nesse caso, discutindo-se se as NRs são aplicáveis a trabalhadores de outros regimes que não o seletário, por exemplo, estatutários, regimes administrativos em geral, etc. E, portanto, duas discussões. Primeiro, se a competência da Justiça do Trabalho, e aí, na verdade, se estabelece, por via oblíqua, uma rediscussão de uma matéria que já está sumulada no STF, que é a competência da Justiça do Trabalho para as questões de saúde e segurança do trabalho e higiene. E, por outro lado, a discussão se o regulamento que se aplica é o regulamento trabalhista, né? E a tese que se quer fazer aprovar é de que não.
de que, na verdade, a legislação própria é que deve ser observada quanto a isso. Aí vocês vão lá e veem a Lei 8.112 de 90. O que tem lá sobre o Estado de Segurança do Trabalho? Não tem nada. Vejam as leis municipais, os estatutos estaduais de funcionários públicos, não tem nada. Então, na verdade, é desproteger o funcionário público. Quer dizer, um juiz que desenvolve um transtorno mental por conta da sua atividade se socorre em que legislação? Então, isso é discutir também algo que nos diz respeito intimamente. E aí, o ministro Balazeiro disse isso nas entrelinhas, mas ele disse, e agora eu vou dizer mais explicitamente. Eu estou coordenando no CNJ um grupo de trabalho, o ministro Balazeiro integra esse grupo de trabalho para discutir e desenvolver uma política nacional de saúde e segurança no meio ambiente de trabalho para o Poder Judiciário, para as instâncias do Poder Judiciário, para os fóruns, para a gestão do Poder Judiciário, para os espaços administrados pelo Poder Judiciário, né? Que é exatamente trazer essa preocupação para nós, e, sobretudo, na perspectiva da segurança, porque nós já temos, bem ou mal, isso também está lá no meu gabinete, nós já temos uma política de saúde prioritária bem estabelecida, né? Há alguns pontos de dissenso, alguns pontos que ultimamente se tornaram polêmicos, porque o cobertor é curto, e aí aquela discussão do que cabe ao magistrado, do que cabe ao servidor, mas há uma política estabelecida sobre isso. Agora, sobre segurança do trabalho, e mais claramente sobre infortunística, acidentes do trabalho, nós não temos nada. Eu procurei saber, não há dados consolidados sobre acidentes de trabalho nos órgãos do Poder Judiciário, no sistema Poder Judiciário, envolvendo unidades judiciárias, tribunais e unidades serventias extrajudiciais. Não há. Nós não temos esse dado. Nós precisamos ter esse dado. Ainda mais quando começamos a ver isso. Quer dizer, não é a questão mais do trabalhador que eventualmente desenvolve algum tipo de doença, né? Uma hérnia discal, uma protusão, porque carrega processo. Não, agora eu estou falando sobre de riscos psicossociais e que tem se manifestado cada vez mais. Quer dizer, os níveis, e isto eu já apurei, os níveis de adoecimento que são identificados a partir de CIDs nos vários tribunais, nos 91 tribunais do país, quando eu considero esses transtornos mentais e comportamentais pelo CID, eles têm aumentado. É um aumento discreto. Mas na última reunião do comitê, nós chegamos à conclusão que talvez esse aumento discreto se deva a uma subnotificação. Por quê? Porque o juiz e o servidor muitas vezes têm vergonha, a palavra é essa, de procurar um médico e dizer: eu estou com um transtorno, pelo estigma que ele acha que isso pode trazer. Então, ele não pede licença, e nós estávamos procurando identificar isto para casos mais graves a partir de licenças de 15 dias. E nós concluímos na última reunião que nós não vamos achar por aí. Então, nós vamos fazer uma nova consulta aos tribunais apenas pelo CID, e mesmo assim, acreditando que haverá subnotificação. Mas isso está crescendo, tem de haver uma política para isto. E não é só política anti-assédio, tem de ser uma coisa maior. Estamos trabalhando nisto. O ministro Balazeiro está lá. Temos ali psicólogos, médicos, ergonomistas, temos juízes, membros do Ministério Público, temos advogados, temos servidores, representantes sindicais, para tentar construir isso, olhando para dentro, trazendo essa discussão para dentro do Poder Judiciário, para o magistrado, para o servidor, para o terceirizado. No TST, vocês sabem, recentemente houve um evento com um servidor, com um terceirizado no TST, envolvendo, inclusive, uma prática muito benfazeja, que é a instalação de células fotovoltaicas, o que envolve um novo tipo de risco, que, na verdade, vai se materializando nesta nova realidade em que se buscam tribunais mais sustentáveis. Tudo isso precisa ser analisado.
E nesse contexto é que nós queremos incluir também uma política para as vítimas de acidente de trabalho que são atendidas pelo Poder Judiciário, no caso, pela Justiça do Trabalho. Vamos ver se vamos ter fôlego para isso. O meu tiro lá é curto, tenho mais um ano, mas vamos ver o que nós conseguimos. Márcia, obrigado. Hortêncio, meu cara, a palavra é sua. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, colegas. Meu nome é José Hortêncio, sou gerente de trabalho aqui de Mato Grosso, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Guilherme, eu queria fazer um registro que eu acho extremamente importante, que é a dificuldade de material que a gente tem de literatura que envolve a questão de saúde e segurança no trabalho. Nós temos uma deficiência, na verdade, muito grande, de modo que o material que nos foi disponibilizado, ele vem efetivamente para somar. Como foi colocado, não é um material simples, não é apenas um protocolo, é um material que tem conteúdo efetivamente. E que me chamou a atenção a preocupação, é uma preocupação que a gente tem tido de uma forma geral, mas não exteriorizada, que é com a monetização da questão da saúde. Né? Hoje, a gente, da pouca literatura que a gente observa no que diz respeito à saúde e segurança no trabalho, são voltadas à análise de adicional disso, adicional daquilo, enfim, há uma crescente tendência de monetização ao invés de termos a extinção das condições que tornem o trabalho perigoso ou insalubre. E é impossível não falar aqui também sobre o aspecto da responsabilidade, e, inclusive, essa questão da monetização, Guilherme, eu já me antecipei no material, eu fui na aula 6, quando eu fui ler o material, fiz a primeira leitura integral, para depois eu sair voltando, né? Cara, contribui, inclusive, para a desregulamentação, que é uma perspectiva. E uma característica muito importante que foi colocada no campo da responsabilidade, eu acho que deve ser destacado, que é o descompasso evolutivo das NRs com o sistema, a modernização das formas de trabalho. A lentidão de revisão das NRs acaba tornando elas obsoletas, de modo que quando a gente vai simplesmente analisar a responsabilidade sobre a ótica da culpa, a gente parte da análise de normas regulamentares que não estão harmônicas com as necessidades, com as realidades do trabalho, né? Eu dou aula de direito ambiental e me chamou muito a atenção, né, dois pontos do seu trabalho, do nosso curso, na verdade, né? E foi exatamente a questão da aplicação da responsabilidade objetiva prevista para o direito ambiental na esfera trabalhista, ainda que com a perspectiva diferente, eu tive uma compreensão muito interessante sobre essa questão, e também a questão da própria da prescritibilidade, que foi um tema que também que me chamou muita atenção, e que a própria resposta dos colegas demonstra que a questão realmente ela é inquietante. Então, eu queria destacar essa importância, a dificuldade de material que a gente tem, que daí porque a importância desse curso para que, na verdade, diante dessa deficiência de literatura, o descompasso das normas regulamentadoras com a evolução das formas de trabalho, o papel da magistratura ele se levanta de uma forma muito marcante e importante. Obrigado, meu caro Hortêncio. Também acho essa é uma questão, e talvez, repito, acho que esse ponto, quando forem desenvolver isto nos cursos de formação continuada, este ponto é muito importante. Tentar levar ao colega a percepção de que hoje a própria jurisprudência constrói-se a partir de uma lógica monetista, e a culpa não é do juiz, isso é uma cultura estabelecida, até entre os trabalhadores, né? O sindicato, acho que eu falei isso em alguns vídeos, o sindicato entra com a ação pedindo adicional de insalubridade quando ele poderia, por exemplo, neutralizar a fonte de risco, mas ele prefere o adicional. É uma lógica que está estabelecida. Uma função do curso é exatamente fazer com que o juiz perceba isso e, eventualmente, encontre caminhos para não incorrer no mesmo problema, né? Porque isso efetivamente não resolve, né? Eu gostaria, então, eu lhe agradeço, Hortêncio, e eu gostaria de ouvir agora o Carlos Eduardo. Boa tarde a todas e a todos.
Boa tarde, em especial aqui para o nosso tutor, Guilherme Feliciano, que tivemos a honra de receber aqui no TRT 11 não faz muito tempo, acredito que umas 2 semanas, para a nossa jornada institucional, e brilhantemente nos brindou, né, com uma fala sobre saúde e segurança do trabalho. Eu gostaria de dizer que esse material é extremamente denso. De fato, essa abordagem holística, né, gestáltica, como é colocado no material, ele nos força a sair da nossa zona de conforto. Então, eu tive que tomar contato novamente com teorias da época da academia, que eu dava com Klaus Roxin, da imputação objetiva, ou então mesmo com o direito ambiental, né, que já não nos é tão familiar pensar numa responsabilidade sob ótica ambiental, ou responsabilidade pelo fato do produto, do CDC. Realmente é um curso que nos provoca, né? E daí vem a minha sugestão, né, de separar em módulos para que a gente possa aprofundar um pouco mais, porque me parece que o tempo foi bastante exíguo para tanto material, né? Então, talvez dividir em módulos 1, 2 e 3 para que possa ser melhor discutido, para que esse conteúdo seja sedimentado de fato, né? Eu, particularmente, vou passar aqui a minha experiência pessoal. Eu tive contato com a matéria faz uns 2 anos, no mestrado de Direito Ambiental da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, que eu tive a oportunidade de cursar 2 disciplinas com o professor Sandro Namias, que inclusive é amigo pessoal, né, do Dr. Guilherme Feliciano. E o Dr. Sandro me apresentou o conceito de poluição laboral-ambiental. Inclusive, nós escrevemos em coautoria um artigo sobre isso. E foi aí que eu tive contato com a obra do colega Ney Maranhão, né, da 8ª Região. Inclusive, acho que a obra dele, Poluição Laboral-Ambiental, ele foi orientado pelo nosso tutor aqui, Guilherme Feliciano, né, salvo engano. E de fato, para mim, foi um horizonte que abriu a partir daí, a partir do momento que eu comecei a estudar essa matéria. E me parece, porque eu tive a oportunidade de aplicar 1 ou 2 vezes já o conceito de poluição laboral-ambiental para responsabilização nos termos da lei ambiental. É como se fosse uma bala de prata para hard cases, né? E eu tomo muito cuidado para não vulgarizar a aplicação desses conceitos. Então, eu reservo mesmo para aqueles hard cases. E eu acho que a ideia do curso tem que ser exatamente essa, né? Tem que ser despertar essa possibilidade para que todos os juízes saibam que existe. Porque o contato com essa matéria é realmente algo que está restrito à academia, me parece, não é discutido, né? E a gente precisa dar publicidade para isso. Então, gostaria de parabenizar a Enamate, em especial aqui o nosso tutor, pela, por esse material denso, bem elaborado, e que eu espero que sirva de norte para a nossa Justiça do Trabalho muito em breve. Essas eram as minhas considerações. Obrigado. Obrigado, Carlos Eduardo. Perfeito. Acho que o ideal seria mesmo que esse conteúdo todo pudesse ser, enfim, deglutido, digamos assim, com mais vagar. Eu vou conversar depois com a doutora Patrícia Maeda, com a Cris, de repente, até com a ministra Cátia, para verificarmos se, eventualmente, nós conseguimos fazer uma nova divisão disto, que não fuja do padrão Enamate, mas que permita, quem sabe, repito, deglutir com um pouco mais de tempo esse material. Eu não acho que é uma má sugestão, não, tá? Eu lhe agradeço por ela. Queria ouvir a minha amiga Hermenegilda. Querida Hermê, por favor, nossa presidente Hermenegilda. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Quero também dizer que o nosso querido Guilherme também esteve lá em João Pessoa, na abertura do Abril Verde. E aí, Guilherme, eu vou falar como os outros já me antecederam. Realmente o material é muito denso, mas muito importante. E uma das coisas que me chamou a atenção, como o Márcio falou aqui, foi essa questão do nexo normativo. Realmente, para mim, foi uma grande surpresa. Eu nunca tinha pensado por esse aspecto, e só por isso, para mim, já valeu o curso. Mas teve uma outra coisa também que me chamou muito a atenção, é a questão daqueles trabalhadores, o efeito da biotecnologia e da nanotecnologia nos trabalhos, e nessas novas formas de trabalho também, dessas plataformas, e nesse mundo difuso onde o trabalho está sendo prestado. Isso, para mim, me chamou muito a atenção. Eu já tinha ouvido falar em biotecnologia, em nanotecnologia, mas eu acredito que se não fosse esse curso, eu acho que eu não estaria mais tão curiosa. E até aquele link, um link que você nos informou de um trabalho da OIT, de um artigo que eu acho que deve ser de 2011,
me causou, assim, foi uma grande surpresa, porque já tem quase 15 anos esse texto, e eu desconhecia, e justamente abordando esses casos da nanotecnologia, da biotecnologia. É só mais assim para ressaltar a importância da nossa responsabilidade, a responsabilidade também da Enamate, como ela está fazendo, propondo um curso tão interessante, com tantas perspectivas diferentes, fazendo que a gente saia da nossa zona de conforto e nos lembremos da nossa responsabilidade para com essa sociedade, para com a sociedade do trabalho. Um trabalho cada dia mais precarizado, mais vulnerabilizado, e que a gente precisa, sim, estar constantemente lendo e relendo o seu trabalho. Eu fiquei encantada. Bom, eu sou suspeita porque eu sou fã, não sei se é número 1, mas de carteirinha. Então, quero dizer isso do meu prazer e do meu lamento por não ter, assim, estar conseguindo acompanhar com maior profundidade tudo que os colegas escrevem, porque realmente a contribuição dos colegas tem sido riquíssima. Então, era mais isso que eu queria e destacar esse ponto da biotecnologia, nanotecnologia e também das doenças decorrentes do trabalho dessas novas tecnologias. A gente pensa que está num mundo que a tecnologia nos transportou para um mundo avançado e a gente continua convivendo com o trabalho análogo à escravidão e com uma escravidão que se manifesta agora nessas tecnologias. Era isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Irmê, é perfeito. Eu agradeço também as suas palavras tão gentis, palavras de uma amiga. Assim, eu acho muito interessante vocês me apontarem a todos aqui os pontos que mais chamaram a atenção. Por exemplo, no seu caso, a questão do nexo normativo, que eu sei, isso geralmente é uma novidade mesmo. Só quem, digamos, estuda mais o tema é que já teve contato com isso. Mas a questão da biotecnologia, da nanotecnologia, que eu digo a vocês, é uma coisa que daqui a pouco vai estar estourando aí nas barras dos tribunais, né? Como a gente já conversou, tem trabalhador hoje que já lida com nanotecnologia, né? E os EPIs que nós temos não servem para isto. Então, essas questões vão começar a surgir e é interessante que os juízes estejam preparados para elas. Então, vocês apontarem, quando estiverem na formação continuada, apontarem esses pontos que a vocês chamou mais atenção, que eventualmente não estava no seu horizonte de cogitação, eu acho, pessoalmente, muito importante, porque se não estava no seu eixo de consideração, vocês que trabalham com isto, que estão, enfim, no programa Trabalho Seguro, se vocês eventualmente não tinham isso, me perdoem a expressão, na sua alça de mira, imagine os outros juízes. Então, é importante realçar esses pontos que para vocês parecem, digamos, novidades ou que não refletiram tão a miúde a respeito, porque provavelmente o nosso colega que está ali em formação continuada também está na mesma situação. E aí nós vamos fazer esse círculo virtuoso aí. Minha querida Amanda, por favor, a palavra é sua, prazer revê-la. Prazer, Guilherme, prazer rever todos os colegas. Eu até havia baixado a mão, por isso que deu a troca, porque talvez eu seja repetitiva, mas acho que há um gancho ainda aqui que eu posso contribuir com o objetivo do encontro. De fato, o curso ele é disruptivo, né? Eu diria até revolucionário. De certo modo, eu estou um pouco aliviada, acho que eu não fiquei sozinha nas inquietudes, inclusive quanto à insegurança, né? Eu falei, gente, eu estou muito desatualizada mesmo, né? Mas acho que de fato é isso, a gente continua trabalhando com a responsabilidade subjetiva, a objetiva, aos moldes do 927, a partir ali da decisão do STF, sobretudo, mas teríamos aí também essa possibilidade, gostei da metáfora utilizada pelo colega em falar em bala de prata em relação aos casos, né, de degradação ambiental, sobretudo. Então, agora, de tudo isso, eu diria que eu também estou assimilando o material, né? E veja, nós estamos num grupo que é um grupo especialmente interessado nessa temática. Então, a minha sugestão, a partir do que já foi falado e da sua preocupação de se manter o formato da Enamate, é que talvez vocês pensassem num curso de 40 horas,
mas, porém, mais diluído, com mais tempo, né? Nós tivemos aí 1 mês e meio, e talvez se nós tivéssemos mais 15 dias, mais 20 dias, dentro dessas múltiplas tarefas que nós cumulamos para realizar uma formação, isso tornaria mais proveitoso. Eu, felizmente, tive esse período de feriados que não tive nenhum compromisso social, pessoal, de lazer. Então, eu consegui aproveitar para fazer toda a leitura exigida, mas com muita curiosidade de buscar até mais, até porque os fóruns trazem também ali, nos colocam na condição de pesquisador da temática. Então, a minha sugestão seria talvez de prolongar o calendário realmente, ainda que a carga horária fosse mantida. Era só isso. Acho uma boa sugestão também. Vamos conversar, né, Cris? Eventualmente, eu acho que seria bem útil estender um pouquinho mais o tempo. Sim, sim, Daí eu Cris. preciso ver das possibilidades disso, na perspectiva da Enamate. Eu realmente não sei, mas acho interessante. E foi sugerido aqui também a interpolação, digamos assim. Eu acho que nesse contexto, né, sugestão do Raimundo Dias, a interpolação de um seminário que explorasse alguns dos temas, digamos, mais distantes do que a gente estuda para concurso, ou mais distante daquela visão mais antiga sobre saúde e segurança do trabalho. Eu acho que isso também seria perfeitamente factível, tentar organizar um seminário virtual que aprofundasse alguns pontos mais nevrálgicos aí. A gente vai discutir isso também, está tudo anotadinho aqui. Meu caro Elton Salles, palavra é sua. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa noite já. Vou tentar ser breve, porque a noite já chega. Primeiro, cumprimentar os colegas. Como já falaram alguns colegas anteriormente, é um material muito denso e que vai ser aproveitado após o curso também. Ele ainda está no início ali da deglutição, não chegou ainda nem na digestão, tá? É o segundo momento. Está aqui pelo esôfago. Tá? Vamos trabalhar esse material. Muito bom, agradeço muito a oportunidade de participar do curso, que me foi dada lá regionalmente. Né? Gostaria de dar uma sugestão, professor, em relação, como a colega Amanda falou, talvez essa questão aí de ter mais tempo para reflexão e até para atividades. Né? No sentido, eu sei que isso não depende da sua vontade, depende de muita análise, mas é um feedback que eu acredito que é válido, porque nós estamos aqui, como vou aproveitar mais uma vez o que a colega Amanda disse, nós estamos aqui no grupo dos interessados, digamos, aqueles que se interessaram mais, ou que conseguiram se interessar, né? Porque com a carga de trabalho que nós temos, com as atividades que nós temos, a gente tem que separar um tempo. E eu acho que foi isso que ela quis colocar dentro de uma perspectiva de aproveitamento. Em relação a um outro ponto, professor, eu queria colocar rapidamente uma sugestão em relação à questão legislativa, porque eu sei que há aqui o senhor falou aí de um fórum, né, de discussão que pode abranger outros atores da sociedade brasileira, como o legislativo, eventualmente, o executivo. O doutor Gulhometro, o doutor João sabem disso, nós já tentamos fazer isso lá em Santa Catarina há mais de uma década, que foi buscar uma espécie como é que eu vou colocar? Criar um ambiente de utilização de equipamentos de proteção. Tá? Em que sentido? Tentar reduzir a carga tributária dos equipamentos de proteção, EPI, EPC, etc., né? Para aqueles empregadores que comprovassem estar cumprindo as normas de saúde, segurança e higiene. Não é um selo, não tem nada, não é só para esclarecer que foi a primeira do Justiça do Trabalho vai dar um selo, não tem nada a ver com isso. Aí são órgãos fiscalizatórios. Tá? E nós tentamos fazer isso, infelizmente é muito difícil aqui no Brasil se falar em renúncia fiscal, né? Sempre fazendo um paralelo com a Loman, sempre se diz assim, não é o melhor momento de se apresentar a Loman porque o judiciário vai ser prejudicado. Né? Aí eu estou puxando aqui a sua atuação associativa, também trabalho nessa área.
Então sempre se diz isso. Não, Alomã não é bom ver Alomã agora porque nós vamos perder isso, vamos perder aquilo. É a mesma coisa com tributo. Ah, mas você quer reduzir os tributos? E aí o que é que nós fizemos um link aqui em Santa Catarina que chegou a andar um pouco, né? Eu cheguei a fazer uma pesquisa na época, junto com o pessoal da Fiesc, que nós descobrimos que vários mercados consumidores de vulto econômico, como, por exemplo, a Escandinávia, a Alemanha, etc., a Austrália, né, trabalharam essa hipótese de ser o país que trabalhe com essa perspectiva de respeito à segurança do trabalho, etc. Eu acho que caiu aqui o. Não, outro colega. Então, o que acontece? Essa perspectiva de respeito às normas, de processos limpos, vamos dizer assim, de produção, de manufatura, etc., haveria uma possibilidade de se criar esse vínculo comercial. A Fiesc chegou a trazer, inclusive, um especialista da Alemanha. Eu participei de um evento aqui na Fiesc, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e só que isso acabou não andando, né? Então, eu gostaria de pedir que isso fosse colocado como uma espécie de ideia para se avaliar. Eu sei das grandes dificuldades, mas para o futuro, né, para se avaliar isso aí como uma possibilidade de tentar criar um elo entre essa questão fiscal de redução de tributos e aquisição de equipamentos de proteção. Tá? É isso que eu queria contribuir. Muito obrigado, colegas. Elton, obrigado. Também acho um belo tema, um tema que pode ser, sim, aproveitado aí no debate, talvez, eu já consegui imaginar aqui duas ou três das aulas, pensando no formato atual, que poderiam linkar perfeitamente com essa sua ideia. A minha sugestão, e aí a sugestão para todos, é que, é claro, percebendo sempre a resposta das turmas, e até o tempo disponível, infelizmente é sempre isto, mas o ideal, mundo ideal, é que vocês tragam também material adicional, ou pelo menos elementos adicionais de reflexão, a partir do seu sentimento. Então, por exemplo, essa discussão que o Elton trouxe pode ser uma discussão interessante para trazer, por exemplo, na aula 6 ou eventualmente lá na aula 1, né? E discutir isto com o juiz de informação. É um aspecto, o juiz de informação continuada, é um aspecto que envolve o legislativo, em que o juiz eventualmente vai dizer, bom, mas isso não diz respeito à jurisdição, mas é um aspecto importante para que ele reflita, até como cidadão, né? E as associações aí sim têm um papel importante nisso. Então, como este tema, outros tantos que eventualmente pareçam a vocês, talvez não tenham esta clareza agora, mas depois vão atuar como instrutores na formação continuada e percebem, poxa, esse tema poderia ter tido uma abordagem nessa direção, ou poderia ter sido abordado e não foi, ou há um tema momentoso agora por conta deste fato noticioso e não estava no curso. Eu acho que é o ensejo para vocês levarem esse tema, né, ou contexto, ou com uma provocação na pergunta, para darem atualidade, porque infelizmente se vocês ficarem apenas com os meus conteúdos, com os conteúdos que estão aí, né, que são os textos e os vídeos, isso aqui daqui a 1, 2 anos começa a perder, digamos, alguma atualidade, porque outras discussões virão, até nesse processo de mudança das NRs. Então é sempre bom, na medida do possível, repito, sentindo a turma, etc., sem sobrecarregá-los, mas tentar linkar alguma coisa nova, dando essa atualidade ao curso a partir da percepção de vocês. Essa linha, por exemplo, que o Elton sugeriu, me pareceu muito boa. Eu estou vendo aqui várias falas da Fernanda Amabile, que é lá também do meu regional, da Ana Paula, que teve de sair. A Fernanda Stipp colocou aqui, viu, gente, aquele manual de nanotecnologia, que ela citou e já tinha apontado o link quando a gente discutiu isso numa das aulas. Ela colocou aqui, então, é um material bom realmente, do MPT. Vale a pena vocês terem, até para essa discussão, quando forem fazer com a formação continuada. Doutor Feliciano.
Quer que coloque esse Enfim, manual? Só uma pergunta, doutor Feliciano. Quer que coloque esse manual dentro da biblioteca do curso? eu gostaria. Tá, eu vou Todos pedir para a concordam, equipe né? aqui. Eu gostaria. Coloque lá sim, Cris. Tá, Poliana, Laís, por favor, baixar o manual aqui para a gente botar dentro da biblioteca. Maravilha. E aí, que me parece que é mais ou menos consensual que nós poderíamos, quem sabe, diluir isto, né, em mais 2 semanas aí, talvez. Vamos discutir isto, repito, vou levar isto à doutora Patrícia Maeda, à ministra Kátia, para que nós eventualmente possamos fazer isto. Eu só não me antecipo dizendo vamos fazer, porque não cabe a mim, eu sou só o conteudista. Mas eu, em princípio, acho que a ideia é boa. Precisamos ver como é que isso se ajeita, se ajusta aí nas políticas e nos tempos da Enamate, né? Tem outros cursos e tal. Eu queria ouvir agora o nosso amigo Ricardo Jean. Pois não, Ricardo? Bem, Guilherme, diante das falas aí postas pelos colegas, e inclusive eu queria fazer só duas ponderações, né? E uma se refere à sua pessoa, Guilherme, né? Na questão ali a partir do momento que a gente está tendo essas metas no nosso trabalho e por já ter trabalhado em outros locais, por exemplo, como bancário, a gente sabe, por vezes, a pressão que acaba sendo exercida pelas cúpulas para cumprimento, e nós vamos passar a viver essa realidade dentro do nosso ambiente, né? E vamos ter uma situação muito perigosa relativa ao presenteísmo, né? É aquela situação de você ter que estar trabalhando meio adoentado para se manter dentro de uma produtividade, dentro de de um determinado ganho salarial. Isso é uma preocupação que eu tenho com relação à nossa casa, né? E tu no estando lá como conselheiro, talvez possa abrir essa discussão e essa preocupação, Quero né? abrir. Tá? Outra, em razão do comentário do colega Hortêncio, o, vou usar uma expressão até meio vulgar, Guilherme, essa questão da monetização. Outro dia, em uma audiência do Sejusc, eu ouvi uma fala que me caiu os butiá do bolso, tá? Qual foi a fala? Um processo envolvendo uma entidade hospitalar com participação do sindicato, mas o presidente do sindicato comentando com o advogado, em razão do atraso da participação de outros, ele disse assim: doutor, nós precisamos conversar, porque o hospital está querendo acabar com os nossos adicionais de insalubridade. Está querendo reavaliar toda a estrutura, toda a organização do hospital, com o objetivo de eliminar o ambiente insalubre, através de processos novos e outras coisas. E o presidente do sindicato manifestava preocupação pela perda econômica que eles teriam, e que precisaria se utilizar do advogado, né, para fazer um trabalho para combater esse trabalho que estava sendo realizado pela essa entidade hospitalar, que é de Criciúma, e que estaria vindo um profissional que teria realizado esse trabalho nos hospitais de Blumenau, e que isso haveria uma perda salarial dos trabalhadores. Só para ver, viu, Hortêncio, bem na tua fala na questão da monetização da saúde, né? E preocupante por parte de quem estava envolvido, né? Que o próprio sindicato, né? Seria essa minha fala, Guilherme. Obrigado. Não, perfeito. Eu vou até referir um outro fato, Ricardo, que mostra como será importante, de fato, vocês levarem isto para que isso seja percebido pelo colega em formação continuada. Porque isto é um pouco sensibilizar, né? É claro que o juiz tem as suas limitações, e eu não advogo nada em outro sentido, não sou adepto dos ativismos salomônicos do tipo eu faço independentemente
digamos, das balizas do devido processo legal. Nós não temos na República o papel de déspotas esclarecidos, na minha opinião. Então, tudo tem limite, né? E é claro que se o juiz recebe um pedido de indenização, muitas vezes é difícil, diante do pedido e do próprio princípio da distrição da sentença ou da decisão à demanda, fica muito difícil o juiz querer construir uma solução estrutural. E é claro que os juízes saberão aquilatar isso dos casos concretos. Mas em alguns casos, e até a Enamate hoje discute isto, né? Eu sei que agora, nessa turma de formação inicial, em que eu inclusive lecionei esta matéria, Meio Ambiente e Trabalho, sei que houve a discussão do processo estrutural e a colega Eliana Nogueira, por exemplo, da 15ª, em matéria de trabalho infantil, sugeriu, e eu concordo com ela, que é possível, em processos ordinários, em princípio, haver decisões estruturais, interlocutórias. São saídas que, eventualmente, poderão ser utilizadas pelos colegas, e aí não é o objeto deste curso, mas eles terão, enfim, esta oportunidade a partir de outras formações e do que já conheçam e do que já apliquem, enfim. Mas é a oportunidade de, eventualmente, tentar criar um rumo novo, de tal maneira que, independentemente do que se tenha de pagar pelo que já aconteceu, se possa também prevenir agora para frente, né, ex nunc, digamos assim, prevenir a continuidade do dano, que afinal é isso que interessa. Nem que seja um ofício ao Ministério Público do Trabalho para que ele atue. E, muito bem, neste caso pediu-se a indenização, vou deferir a indenização, mas vou pelo menos mobilizar o Ministério Público do Trabalho ou o Ministério do Trabalho, né, a fiscalização do trabalho, para que essa situação termine, porque isso o juiz pode fazer sem muita dificuldade, e é o mais importante, é o que vai resolver, digamos assim, a lide sociológica em matéria de meio ambiente e trabalho, e não deixar o dano se reproduzindo para daqui a 1, 2 anos o sindicato ou os próprios trabalhadores ingressarem de novo pedindo uma indenização, uma nova indenização, né? Então, eu acho que essa é uma consideração interessante, levar ao colega em formação continuada a percepção de que nós hoje estamos presos numa ótica patrimonialista e de que a ideia de tudo isso que nós estamos discutindo, na verdade, é prevenir o dano e não indenizá-lo depois. E o juiz pode ter um papel indutivo nisto, ainda que limitado, é claro, pelos princípios devido processo legal, etc. Isso não se discute. E aí, o que eu ia lembrar, Ricardo, é que na própria discussão do amianto, vocês certamente acompanharam o Supremo Tribunal Federal, acho que mais de 10 anos, desde o pedido inicial, né? Que inclusive envolveu uma associação, envolveu a ANAMATA. Pedido inicial na ADI, em relação àquela lei nacional que autorizava a exploração da crisotila, era da ANAMATA e da NPT, né? Criou-se até um precedente de que, então, associações poderiam reclamar mais do que simplesmente dinheiro para o bolso dos seus associados, né? Naquela ocasião. Depois, ouvidas e vindas em relação a isso. Mas, naquele momento, aquilo não se resolveu, né? Muitos anos depois, já era a ministra Rosa Weber, a relatora, originalmente era o ministro Marco Aurélio, e ela acaba decidindo pela inconstitucionalidade, mas não se consegue o quórum necessário para declaração com efeito vinculante. E aí vão se lembrar o que resolve a questão foi uma outra ADI, ou várias outras ADIs, que discutiam leis estaduais que proibiam a produção com crisotila nos estados. E aí o debate era este, não é? Se poderia ter uma lei estadual proibindo na medida que a lei nacional autorizava. E no final o relator foi o ministro Toffoli, ele entende constitucionais essas leis e incidentalmente declara a inconstitucionalidade da lei federal, naquele, acho que era o artigo 3º, que autorizava a exploração do crisotila, e dá efeito vinculante a uma decisão incidental.
ou a uma declaração incidental, que, na verdade, se afeiçoaria muito mais a controle difuso, né? Isso também acabou gerando precedente. Mas o curioso de tudo isto é que em todas essas ações estava lá presente o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Amianto. E em que sentido? Para proteger a continuidade da atividade com amianto. Essa era a linha do sindicato. O sindicato estava com a indústria do amianto, porque a perspectiva era essa. Bom, se não houver mais atividade de amianto em complexos industriais, o sindicato vai desaparecer, e, por assim dizer, o meio de vida de alguns sindicalistas também. E, no final, a visão era completamente monetizada, até num sentido indevido, a meu ver, né? Nós estamos às voltas o tempo todo com uma ótica monetista. Se tem um mérito essa discussão toda, é exatamente reverter isso e pelo menos chamar a atenção para uma outra ótica, que é a que interessa quando eu estou falando de integridade da pessoa. Mas foi muito bem lembrado. Minha querida Marina Zerbinati, prazer tê-la aqui, é uma satisfação, a palavra é sua. Obrigada, Guilherme. Primeiro, parabéns pelo material, pelo curso. Eu pedi desculpas no chat de eu chegar atrasada, que tinha sessão aqui. Pessoal, também o doutor Edmundo está no Encontro do Sudeste, em Belo Horizonte, né? E eu acabei não indo por causa do trabalho. O que me chamou a atenção, que eu acho importante deixar, lembra que você falou que gostaria de saber dos colegas, um aspecto que foi abordado no último fórum e que sempre me inquieta, tem a ver com a monetização, também é a prescrição. Aquela questão, eu não sei responder. Quando a gente recebeu a competência material dos acidentes, eu lembro que eu cheguei a fazer textos pela decenal, depois eu mantinha o entendimento, ressalvava e me curvava, enfim. Mas em alguns casos, eu gostaria de ter esse entendimento. Daí, na época, eu juntei no nosso fórum um entendimento Decisão do solto. do Souto, que é bem conhecido, né? Acho que a Patrícia Maeda fazia assim também. Então, eu acho que é um ponto que vale a pena a gente discutir, porque é um ambiente acadêmico, né? E eu acho que podem surgir novas ideias de como enfrentar isso nas decisões. Claro, eu acho que esse também é um tema que até citei, né, quando eu dizia das coisas que vocês podem levar para trazer, digamos, elementos novos que eventualmente o colega nunca imaginou. Esse é um aspecto, porque, como vocês viram lá, e eu nem coloquei isso no texto, né? Porque isso é muito polêmico mesmo, é polêmico demais até para mim. Então, eu preferi não colocar, preferi explorar isso ali com vocês no fórum. Mas assim, o STF e o STJ já falam dessa imprescritibilidade em relação à indenização do dano ambiental há muito tempo, há bons anos. Bom, se eu estou tratando dessas questões a partir da perspectiva do meio ambiente do trabalho, por que razão essa mesma ratio iuris, desculpem, não caberia aqui? Eu acho que o colega em formação continuada tem de ao menos de refletir sobre isso. Ainda que ele entenda como um colega entendeu, e como eu disse, a intenção não é de convencimento, é de debate. A lei não prevê, a Constituição fala em 2 anos após o contrato, 5 anos no curso, e acabou. É isso que nós temos. Ok, mas a questão é levar isto como uma perspectiva que tem uma discussão séria, já consolidada em matéria ambiental geral, né? Pela STF, pela STJ, e que em tese caberia aqui. Bom, se não vamos aplicar, temos de ao menos refletir por que não vamos aplicar, e temos ao menos que saber que, em tese, essa alternativa existia, né? Para falar da minha opinião, eu acho que primeiro, e aí não precisa nem muito ir por ali, se eu estou falando de uma exposição contínua, é evidente, pelo menos a meu ver, tá? Que a qualquer momento o juiz poderá afastar, remover a situação de ilicitude, né? Tutela de remoção do ilícito. E não tem como dizer, ah, não, mas essa situação é assim há 10 anos. Bom, a situação ilícita não pode se chancelar simplesmente porque ela está
indefinidamente repercutida no tempo, lesionando as pessoas. Então, é óbvio que a ideia de imprescritibilidade cabe, sobretudo, e aí não precisamos talvez sequer dela, se eu estou falando em obrigação de fazer e não fazer em uma condição na qual a ilicitude, a agressão à saúde do trabalhador está ainda acontecendo. Outra coisa é a indenização. E no STF e no STJ, a imprescritibilidade também alcança isso, a indenização. E aí eu diria que se nós estivermos pensando em danos coletivos, então indenização por danos morais coletivos, enfim, na perspectiva coletiva, eu pessoalmente, minha opinião, também não tenho maiores dificuldades em admitir essa imprescritibilidade pela mesma linha de raciocínio. Agora, eu admito que para pensar a indenização individual do trabalhador, talvez eu tenha uma dificuldade maior e até uma resistência maior na jurisprudência, considerando até o que já se decidiu a esse respeito e já está até pacificado no TST, no sentido de ser mesmo aquela prescrição constitucional do artigo 7º, inciso 29. Então, eu não sei se apenas esse novo enfoque faria esta jurisprudência refluir em relação ao dano individual, mas em relação ao dano coletivo, eu acho que a gente tem um espaço aí para discutir. E quem concordar com isso pode plantar essa sementinha na formação continuada. E quem não concordar pode pelo menos suscitar isso como debate. A ideia é essa. Tá? Mas observações muito importantes também essa da Marina. E esse é um ponto que eu acho que pode bem ser assim sacado, né, para que os colegas percebam questões que eventualmente não estavam, repito, utilizando essa expressão nem sempre feliz, na sua alça de mira. Eu acho, Guilherme, que além desses pontos que você falou, que são super favoráveis da obrigação de fazer, que aí não se discute, porque não é pecuniária, mas o coletivo, e aí trazer para discussão também, porque tem alguns casos aqui na 15ª do amianto, Sim. que já teve a bienal do contrato, e aí tem aquela questão, né? Eu cheguei a ter uma decisão que eu não encontrei, em que mesmo tendo havido bem mais do que 2 anos da extinção, como a doença começou, sei lá, 15 anos depois, 20 anos depois, aqueles casos da Saint-Gobain, Saint-Gobain. e aí eu reverti toda essa parte, eu mexi no mérito, mas só que daí o Dias-Acó foi mais para frente, para o presente, né? Então não cheguei a falar de imprescritibilidade, mas afastei a Bienal, que é esquisito também, né? Mas esse é bem o tema em que essa discussão cabe. Assim, essa é uma discussão que eu acho que tem provavelmente em vários dos outros regionais aqui, que é a discussão do dano derivado da exposição ao amianto, que muitas vezes se manifesta anos depois, muito mais do que 2 anos depois da extinção do vínculo. E aí o trabalhador desenvolve um mesotelioma, enfim, e aí ele vai buscar o seu direito. E essa discussão, na 15ª, a Marina é de lá, eu também, ela tem alguns contornos curiosos, porque o tribunal, nas suas diversas. O TRT-15, acho que diferente de todos os outros, ele tem câmaras, né? Ele tem turmas e câmaras. E havia câmaras com visões completamente opostas. E, por exemplo, eu atuei muito tempo convocado na 6ª Câmara, que, para vocês aquilatarem, era a Câmara do Souto Maior, para quem conhece, do Francisco Giordani, era uma Câmara que tinha ali algumas pessoas com uma visão mais ousada, né? E ali nós chegamos a reverter um entendimento que era da Câmara, que era de aplicar basicamente a Bienal, e aí o voto de inflexão foi do Francisco Giordani, para entender que, na verdade, haveria que exatamente se deferir a indenização e numa outra perspectiva. Então, o colega procurou fugir da discussão da imprescritibilidade para dizer o seguinte: olha, o trabalhador, aqui nós vamos falar em dano extrapatrimonial, né? Essa era a discussão.
não do dano material, eventualmente decorrente do desenvolvimento da doença, mas do dano patrimonial. E aí o que ele dizia era o seguinte: o trabalhador que se expôs e sabe que vários outros que se expuseram desenvolveram um quadro de carcinogênico, ele fica, esse foi o argumento que ele utilizou no voto, que acabou convencendo outros e revertendo a jurisprudência, ele fica sempre diante, digamos, desta situação de opressão psíquica. E, portanto, este nível de agressão, digamos, da sua absorção por um sentimento de medo constante de desenvolver a doença por conta daquela exposição, isto nunca acaba. Então, na verdade, um pouco na linha do que a Marina disse, o dias-a-quo nunca começa para contar esta prescrição. E, a partir disso, nós começamos a indenizar, fora desses 2 anos. Não é? Mas, vejam, e aí, por isso que eu disse que o debate é complexo, na verdade, a gente está discutindo uma alternativa que não passa pela imprescritibilidade, mas leva a ela em algum sentido. Talvez faça mais sentido discutir a imprescritibilidade, na medida em que ela já é, nesses casos que eu estou falando, né? Na medida em que ela já é reconhecida pela STF, pela STJ, no dano ambiental em geral, né? Mas na saída da sexta Câmara não era este o caminho, era um outro caminho, no sentido de que a lesão, mas esta lesão patrimonial, ela se perpetuava no tempo. E, portanto, não teria um momento a partir do qual eu contaria os 2 anos e isto, a ação poderia ser ajuizada, inclusive antes, para o dano patrimonial, antes do desenvolvimento de uma doença. E tem uma outra discussão aqui, que eu apenas articulo ali no texto, que é do dano ambiental futuro, que é um tema que já é discutido em direito ambiental. A colega Claudirene, do TRT do Mato Grosso, ela desenvolveu, inclusive como tese de doutorado na USP, exatamente esse tema, não é? Do dano laborambiental futuro na exposição do amianto, favorável à tese de que isso seria indenizado, obviamente, dentro de certas circunstâncias que ela tem lá, que ela estabelece, né, a partir do que se construiu no direito ambiental a esse respeito, de que se possa ter alguma probabilidade mais robusta, digamos assim, a partir da exposição, que é um outro tema que em algum momento vai chegar. Não se enganem quanto a isso. Em algum momento, algum advogado vai ingressar com uma petição inicial pedindo ali uma indenização por um dano futuro, na perspectiva de que vários outros que foram submetidos à mesma condição já desenvolveram esse dano. E aí poderíamos dizer, bom, mas isso nunca existiu no direito do trabalho? Mas aí ele vai trazer jurisprudência e doutrina do direito ambiental demonstrando, olha, isso ali se discute. Casos em que a exposição à poluição se deu hoje, não se sabe qual é o tempo, digamos, de maturação daquele impacto para que haja o dano ambiental na sua inteireza, mas já se indeniza antecipadamente. Até o STJ já tem jurisprudência sobre isso. A gente tem que abrir a cabeça para estas possibilidades, até para que o juiz, quando se veja diante disto, tenha argumentos para refutar ou para admitir, mas ele pelo menos pensou sobre isso. Eu acho que é esta a ideia. Então, foi muito bem lembrado aí pela Marina. Aqui, outra referência ao amianto, dizendo que ele é apenas um caso, né? Isto vai acontecer na área da biotecnologia e da nanotecnologia, em que os efeitos não são conhecidos. Hermenegilda colocou, perfeito. Enfim, os nossos debates têm sido sempre muito ricos. Meus caros, já são 19 horas, eu tinha mais ou menos falado com a Cris para terminar por aí, mas eu estou aqui à disposição e sou todo ouvidos. Alguém quer apontar mais uma coisa? O que eu já tirei aqui de discussão segura é a questão do tempo, tá? Então, nós vamos debater isso, tá bom? E ficam as outras sugestões que nós fizemos aqui e que vocês também colocaram para que isso tenha melhor proveito aí para os colegas que estão que vão fazer a formação continuada.
Mas se alguém quiser falar ou escrever, fiquem à vontade. Este é o momento. Só complementar aqui, doutor Feliciano, essa questão até para fazer o registro aqui, essa questão do tempo, a gente já está aqui analisando aqui na Enamate, quando tiver a ocorrência desses feriados cumpridos, né, que às vezes dá uma bagunçada na nossa programação, nosso cronograma, Carnaval, Semana Santa, né, da gente fazer uma suspensão ali do curso, né, isso a gente já está aqui elaborando alguma possibilidade nesse sentido. E é isso, essa sugestão da doutora Marina, né? A fala do doutor Feliciano demonstra muito a questão da estratégia pedagógica, né? O material, ele é orientador. Realmente tem temas que não podem vir no material, porque o material circula para além, o material, os vídeos circulam para além do ambiente virtual, né? Então, assim, a estratégia pedagógica é o quê? É tratar no fórum. São debates importantíssimos, como colocado aqui, principalmente da doutora Marina, que realmente tem que ser tratado dentro do ambiente. Qual a melhor estratégia pedagógica para tratar essas questões, né? E aí o professor, no caso, que teria que refletir ali, a gente também está aqui à disposição. Estão questionando aqui no fórum aqui se tem registro de presença, não tem. Essa web é mais no sentido da gente trocar ideias, preparar o material, preparar o curso para formação continuada. O doutor Feliciano tomou nota de tudo, todos que estão aqui participaram, contribuíram muito. Agradeço a permanência do doutor Feliciano, que também tem uma agenda lotada e está aqui contribuindo aqui com essa nossa atividade formativa, com essa construção. Agradeço a presença de todos também aqui que contribuíram. E a escola está sempre à disposição. O doutor Feliciano tomou nota de tudo, né, doutor Feliciano? Tudo anotadinho. E aí, depois, qualquer coisa do Feliciano, qualquer alteração, qualquer complementação, né? Isso a gente coloca, a gente está fazendo um curso de formação de formadores, né? Sobre metodologias ativas, alguns que estão aqui estão participando, outros não puderam participar nesse momento. Esse curso vai ser replicado no segundo semestre. É um curso muito interessante, uma formação muito interessante, porque fala disso, né? De estratégias pedagógicas. Qual a melhor estratégia pedagógica para trabalhar aquele conteúdo? Sendo que o nosso ambiente aqui é virtual, né? Qual que seria a melhor estratégia? Então, a gente trabalha muito isso. O Moodle tem uma infinidade de recursos. O material didático é um guia orientador. Ele não esgota todo o conteúdo. A nossa pretensão não é essa. O material é para um curso de 30 horas, é um curso muito reduzido. Anotei aqui as sugestões para a gente fazer um módulo 2, um módulo 3 com as NRs e vamos passar isso para a direção. Só que a gente tem que ver e trabalhar essas questões também para ajustar, né, o conteúdo ao curso. Agradeço muito a participação de todos, volto a agradecer aqui e a gente está aqui à disposição, viu, doutor Feliciano? E para todos aqui no momento da formação continuada também. Maravilha. Se quiserem também, meus caros, vocês todos têm meu contato. Para quem não tem, eu estou colocando aqui, ó, é o WhatsApp. Se quiserem debater alguma coisa em particular ou passar alguma outra sugestão que se esqueceram ou que venha depois, mandem. A minha ideia é voltar a falar com a Cris, com o pessoal da escola, na semana que vem ou na outra. Até lá eu fico esperando mais alguma outra contribuição. E aí a gente faz esses ajustes. Vocês vejam que na metodologia, eu, por exemplo, até para não sobrecarregá-los, procurei trabalhar mais com essa ideia de, muitas vezes, estimulá-los a procurar nos seus tribunais, na base de jurisprudência dos seus tribunais, o que está sendo discutido a respeito. Isso é muito interessante, né? Porque, ao mesmo tempo que os leva a essa pesquisa e vai levar o colega que está em formação continuada também a isso, faz com que ele também tenha contato, talvez, com visões da questão que o próprio tribunal em que ele está desenvolve que ele não conhecia, né? E isso pode ser um elemento de reflexão importante e, eventualmente, até um elemento libertador, em que, meu Deus, mas eu posso aplicar esse princípio, o princípio da precaução, não é? Que muitos também disseram, não tinha imaginado isto, né? Tratar
até de responsabilidade na perspectiva da incerteza científica. E aí lá no TRT-15, por exemplo, você coloca lá, aparece o princípio da precaução já em diversos julgados do meu TRT, não apenas aquele meu que foi citado, que era da SDI 1, mas vão se lembrar aquele caso, famoso caso Shelbasf, né, que foi em Paulínia, do Recanto dos Pássaros. Toda a decisão da juíza Marina Estarga, que foi a juíza que decidiu em primeiro grau, depois, se não me engano, a desembargadora Helena Mônaco, que foi a relatora no segundo grau, se eu não estou enganado, toda a construção em cima do princípio da precaução, referido, etc. Então, e olha, Shell Basf tem anos, não é um negócio de ontem, tem mais de 10 anos esse julgado. Então, volto a dizer, às vezes é até libertador, porque o colega vai lá, faz a pesquisa e fala, "Não, mas isso, na verdade, não é nem nada tão revolucionário assim. O tribunal já aplicou, já há precedentes. E eu acho que é isto que, no final das contas, fica mesmo de legado quando a gente aplica um curso como esse. Tá? As metodologias ativas que a Cris falou, isso pode ser muito interessante. E, eventualmente, eu volto sempre a dizer, é a minha opinião, vocês precisam sentir a turma. Até o nível de cansaço, o quão assoberbados estão, aí depende muito do tribunal, não é? E do momento, e que metodologias podem utilizar que também considerem isto, para que seja melhor aproveitado pelo aluno, mais confortável para ele, na verdade. Isso também é um aspecto importante. Eu sei que vocês já estão precisando sair, eu já me alonguei, então eu aqui agora que faço meu registro de agradecimento a todos vocês, a todas vocês também, por tanta gentileza, por tanto companheirismo, por tanto coleguismo mesmo. A gente ainda tem um fórum pela frente. Eu fico à disposição de vocês até o último momento e depois deles também, depois do curso também, estou à disposição. Me procurem para isso, para qualquer outra coisa. CNJ, gabinete, portas abertas, tá bom? Para vocês, para todos os nossos colegas. E o meu agradecimento especial à Cris, que teve tanta paciência, hein, Cris? Para Obrigada, Felício, para essa imagina, fruta que demorou a amadurecer, imagina. mas tá aí, viu? Obrigado, viu, Cris? Você não desistiu De de jeito mim nenhum. e nem desse curso. Então, eu quero fazer esse registro público de agradecimento a você. Gente, Obrigada. muito obrigado e até uma próxima.